percepção de si mesmo é muito importante para que você estabeleça algumas escolhas na tua vida, no momento que você está presente e até para você se relacionar com outras pessoas. E essa é uma questão importante para mim, para esses canais, para essas plataformas que a gente acabou de lançar. Eu sou Marila Veloso, se você não me conhece ainda. E se aproxima. Hoje a gente tem nosso primeiro podcast aqui de uma série de conversas que nós vamos ter com especialistas, com pessoas que são referências e especialmente para mim também, nesse meu percurso aí de trabalho. Então, hoje a nossa convidada, pensando em práticas que transformam, pensando no cotidiano, né? E trazendo para você essa pergunta, como é que você tem se auto-observado ao longo das suas práticas cotidianas, o que você faz em casa, o que você faz de exercício. Eu convidei aqui Camila Andreasa, que é fisioterapeuta, osteopata, tem experiência com prática clínica, além de tudo isso, mãe de 3 meninas, bebês praticamente as 3, a gente já vai falar disso também. Então, uma experiência com essa maternidade como mulher, na relação, né, criando 3 meninas simultaneamente, e também uma empresária muito bem sucedida, que fez uma mudança há poucos anos, né, profissional, mas com sucesso, decoradora de eventos. E então aqui eu agradeço a tua presença, Camila Andreasa, que prazer. Depois a gente conta a nossa surpresa no final. Exato. Né? Marila, eu primeiro queria te parabenizar por esse novo projeto, por essa iniciativa, dizer que eu fico muito feliz e muito honrada de estar aqui, e assim, preciso realmente te agradecer por saber que você vai começar a dividir todos esses teus conhecimentos, né? Todos esses ensinamentos que você tem, né, para passar para as pessoas e acho que para transformar o mundo, assim, né? Então, parabéns. E obrigada, de verdade, é uma honra estar aqui, ser a primeira a inaugurar esse espaço. E eu estou muito feliz que seja você, acho que você tem muita coisa para contribuir. Camila vem se transformando numa referência importante para mim, né? Você vem lidando com todas essas coisas ao mesmo tempo. E é assim que a vida da gente né? Ela não manda recado, né? Ela chega trazendo, né? Exatamente, e a gente tem que ir indo, né, no flow. Tem que ir encarando. Então eu queria dizer que você também é uma referência imensa para mim, de verdade, assim, como mulher, como ser humano e como pessoa mesmo protagonista, sabe? Que ensina e que transforma. Então, obrigada e parabéns. Então, tamo junto, você era a pessoa mesmo, parceria começando, né? Mais ainda. Então, a gente fez um briefing aqui, a gente fez umas discussões, e você trouxe muito esse termo, né, da auto-observação. Então, para você, com essa experiência profissional com o corpo, com o movimento humano, como terapêutico também, né? Uhum. Eu queria que você comentasse aí com a gente o que você pensa sobre isso, qual a importância, né? E o que para você significa isso? Se a gente for pensar hoje em dia, né, com essa loucura que está na nossa vida, com essa correria, né, esse capitalismo desenfreado aí que nos suga, nos draga, a gente trabalha, a gente é mãe, hoje em dia, principalmente nós mulheres, né, a gente tem múltiplas funções, então a gente acaba indo, né, cumprindo com a agenda, muitas vezes atrasadas, né, e tudo, e quando a gente vê, o dia passou, né, às vezes o dia não passa, mas quando você vê, a semana passou. Então, eu comecei a me observar também durante todos esses meus processos e essas minhas correrias e até mudanças de área, né, como você falou. Então, eu trabalhei durante 10 anos em consultório como fisioterapeuta, osteopata. No fim, acabei ficando grávida da minha primeira filha e acabei mudando totalmente de área, acabei fazendo de um hobby meu, né, que eu sempre fui apaixonada pela decoração. Acabei transformando ela, né, como profissão, e logo já tive mais uma filha, logo já tive outra filha, me mudei de casa 2 vezes e comecei a me indagar assim mesmo, sabe? Meu Deus, eu pisquei e se passaram 5, 6 anos e eu mudei de profissão, eu tenho 3 filhas, eu mudei de casa e como é que tô eu, né? Como é que eu tô funcionando diante de todas essas circunstâncias, situações que eu mesma me expus, né? Então eu comecei a me auto-observar mais, assim, né? E procurar ter, nem que sejam pequenos, curtos momentos de realmente me, né, parar um pouco, assim, pisar o pé no chão, aterrar,
né, e perguntar para mim mesmo, né, como é que meu corpo está reagindo, né, diante dessa enxurrada de coisas, né, de informações, e procurar olhar mais, respeitar mais ele, né, e junto com isso também começou assim uma observação minha das pessoas, da sociedade como um todo, nos dias de hoje, né. A maternidade traz isso também, Traz. Né? Você vai ampliando tua consciência mesmo, né? Até assim, o olhar, me chama muita atenção hoje em dia, assim, o olhar para os jovens, né? E me faz lembrar da minha juventude, da minha adolescência, né? De como que foi, como que era o meu dia a dia, como que eram os meus movimentos, né? Eu dançava, né? Quais que eram as minhas prioridades. E hoje, observando esses jovens, né? A gente fica quase assim, né, atônito de ver essa passividade, de ver a facilidade com que as coisas vêm, né? E o que isso pode trazer também, assim, falando até que a gente tinha conversado antes, né, de uma hipotonia generalizada, né? Então, hipotonia é um tônus diminuído, vamos pensar assim, né? Não só falando de forma muscular, mas de forma de comportamento mesmo, de ação, né? Então, hoje em dia, as coisas elas vêm muito fáceis, né? Se for pensar, sei lá, milhões de anos atrás, para você conseguir uma comida, ou você tinha que caçar, ou você tinha que escalar uma árvore, né, para colher um fruto, ou pelo menos esticar um braço, né, para cima. Hoje em dia você clica no botão do iFood lá e a comida chega. Não precisa levantar nem para trocar o canal da TV, isso já é mais antigo, né? Mas mesmo assim, você está falando de uma relação entre tecnologias e entre a relação do movimento do corpo humano, de como ele é chamado a ser acionado. E, naturalmente, que a gente tem uma relação da espécie, que se transforma mesmo. Exato. Mas, ao mesmo tempo, a importância de olhar, você está falando de jovens e de crianças também, né? E dos adultos em si, como que essa relação e essa hipotonia que você falou, que pra gente que trabalha com o Body Mind Centering, tem muito a ver com os outros tecidos também, né? Exato. Tendões, os próprios órgãos, que você também mencionou, uma relação entre musculatura e órgãos e como isso se equilibra. Não sei se você poderia falar um pouquinho mais disso da sua prática clínica também. Assim, se a gente for pensar nessa, até falando dessa hipotonia, numa posição, por exemplo, né, se a gente for pensar nas telas, né, nos celulares, nas televisões, quer dizer, as pessoas estão com aquela postura fechada, né, com aquela, a gente chama de cadeia intermediana, então tudo está fechado, aumentando pressão intraabdominal, os órgãos mesmo, né, as faces, os músculos meio em desuso, vamos dizer, né, entre aspas, e assim, o que isso, né, vamos pensar, se a gente for pensar assim que, na evolução das espécies, tudo aquilo que está em desuso é uma coisa que vai acabando, né, quer dizer, como é que fica o nosso corpo, as nossas estruturas que a gente não usa mais tanto, ou que, né, então... Até assim, se a gente for pensar, por exemplo, tem pessoas que estão, sei lá, né, na academia, se movimentando e tal, mas elas não estão ali, elas não estão percebendo o próprio corpo, elas executam o exercício, mas elas não estão ali, elas estão ou com fone ou, né, vendo uma televisão, alguma coisa. Então, eu acho que essa auto-observação do aqui e agora, como é que está meu corpo, e o corpo é o nosso templo, né, através dele que a gente consegue... ter sensações, que a gente consegue se relacionar com o mundo, né? Então, como é que fica a relação dessas pessoas com o mundo, com os outros, se elas não se observam, se elas não conhecem, né? Assim, mais o seu corpo, o seu limite, porque a cabeça sempre está fora, né? Então... é bacana isso que você está falando, porque a gente tem um dos exercícios aqui, né? Daqui a pouco vão ser compartilhados aí nos canais, que são extremamente simples e básicos, mas começam com essa questão do aterramento, porque é natural que o pensamento ele roube muito essa atenção, né? Então a gente vai ter algumas coisas muito específicas para oferecer nesse sentido, que são simples, porque também como é que a gente trabalhar, né, Camila, com o que a gente tem hoje, e esse corpo, seja ele hipotônico, seja com esses órgãos da parte mais anterior já colapsados, né? A gente sempre pode, tá? O corpo sempre, ele responde conforme ele é chamado. Então, eu acho que é uma das grandes riquezas, você falou que o corpo é um templo, né? A corpa também, eu tenho algumas colegas que trabalham, né? Essa corpa, esse corpo, que é um ponto muito bacana aqui pra gente,
de pensar que para a gente se transformar é primeiro realmente essa autoobservação e que é uma coisa que se constrói no tempo. Agora, é através da sensorialidade, né, que a gente vai chegar lá também, talvez de práticas e de dinâmicas, mesmo com filhos, né, em casa, quando tem oportunidade, em função desses dispositivos, né, como que a gente contrabalança para tonificar de um outro jeito. Até não quero, né, criticar a tecnologia, acho que a tecnologia está incrível, né, está nos trazendo possibilidades nunca imaginadas, assim, então, nossa, a tecnologia é maravilhosa, mas eu acho que o equilíbrio, né, o caminho do meio, eu acho que é a chave do sucesso, né? E assim, essa coisa que você falou, né, de repente você ter, né, um momento de praticar alguma coisa, né, ou de se interiorizar um pouco, ou mesmo de estar ali num momento, vamos dizer, de autocuidado, né, de você perceber teu corpo, às vezes isso é coisa pequena, né? Se você conseguir colocar isso no teu dia a dia, como você toma um banho, como você escova um dente, né? Às vezes é pouco tempo, mas é algo assim que pode reverberar, né? E pode transformar você como pessoa, como relação com o teu corpo, como relação ao próximo, né? Então acho que é muito uma questão de acordar, né? Até a gente estava conversando, né, também, Marila, que eu tenho as minhas lembranças, né, da época de consultório, que hoje em dia eu não clinico mais, mas até digo que a fisioterapia e a osteopatia, eu saí delas, mas elas não saíram de mim, né? Porque elas continuam me acompanhando e acho que a gente até pode chegar lá, né, no final, contando umas histórias até pessoais que aconteceram, que me puxaram de volta. Mas acho que conhecimento nunca é demais, né? Então, eu não atuo mais hoje em dia, mas eu me considero uma fisioterapeuta e uma osteopata, porque são conhecimentos que eu tenho que me agregaram absurdamente, que mudaram minha forma de enxergar o mundo, de enxergar as pessoas, de me enxergar. Né? Você está lidando agora com uma, né, das meninas. Isso que eu ia comentar. Então, a minha primeira filha, ela, durante a nossa, né, gestação, a gente descobriu que ela ia nascer com uma perninha um pouquinho diferente. A gente está agora, justamente nesse ano de pandemia, passando por um processozinho de tratamento dela. E quando a fisioterapia, né, fechou por conta da pandemia, eu tive que assumir, né, a fisioterapia dela em casa, diária, tudo. Então, foi durante 4 meses aí que a gente fez toda essa jornada. E foi tudo muito emocionante, assim, né? De como também veio uma resposta muito forte, assim, para mim, do porquê eu fui para essa área, sabe? É como se eu tivesse também essa necessidade e eu nem soubesse, né, antigamente, assim, tipo, você vai precisar ter esse tipo de conhecimento, porque você vai enfrentar uma barra e vai ter que ter um know-how para poder, né, dialogar, discutir, bater de frente com o médico e tudo, e nossa, tá sendo um ensinamento incrível, assim, e a nossa filhota é maravilhosa, é uma anjinha que tá nos ensinando muito, e até tá mostrando e tá nos dando uma aula de como, né, de como ela conseguiu se adaptar bem nesse momento de tratamento, que ela tá com um fixador metálico na perna. Acho que daqui umas 3 semaninhas ela já vai tirar, então estamos no finalzinho do tratamento, muito felizes, mas ela nos deu uma aula mesmo, assim, de se auto-observar e de perceber como que meu corpo pode funcionar, né, diante dessa situação e com essas circunstâncias, né, quer dizer, tem um negócio a mais aqui no meu corpo, quer dizer, como é que eu vivo com isso agora, né? Claro, nas primeiras semanas foi um pouco mais puxado, mas depois ela nos deu uma aula mesmo, assim, sabe? Desses ajustes, né? Porque eu acho bastante bacana também de trazer nessa relação da autoobservação e dos impactos que a vida às vezes causa, da possibilidade de você ir observando melhor, porque o teu corpo está sempre se ajustando, né? Exato. É uma estratégia de sobrevivência do ser humano para se manter no mundo, né? Para se manter vivo. E aí eu acho que a gente vai perdendo, né? Essas taxas alfandegárias, que eu gosto de chamar, que às vezes a gente tem que fazer essas trocas, né? Pra gente se entender melhor, pra gente mudar uma posição que não é só se alinha, fica reto, né? Que antigamente, na minha época, assim, puxa o ombro pra trás. E era uma coisa na época do balé clássico, muito rígida, né? Isso. E mesmo pai e mãe,
Se chega, você tá torto, né? Então essa coisa também de como a gente fala com filhos, né? Como a gente fala com as pessoas. Você tá torta, tem que prestar um pouco de atenção nessa maneira, né? A gente quer muito tratar isso aqui com cuidadores, cuidadoras, pais, mães, não importa quem cuida, né? Principalmente que é menor, porque isso vai incutindo uma percepção corporal e daí vai gerando uma autoimagem. Né? Exato. Então, essa questão que acho que a Alice ensina muito, né, é de como ela foi trocando até os tamanhos, né, dos membros inferiores e como todo o outro resto do corpo vai se acomodando, vai se ajustando, e a alegria dela sempre, né, porque a Alice está sempre se auto-observando, o que muda, o que não muda, ela acompanha o processo e 100% engajada no processo, que é uma herança que a gente traz da infância que a gente teve, né? Exato. Crianças têm essa facilidade na primeira infância, que também são coisas boas para como adultos nós resgatarmos um pouco. Resgatar nem sempre é uma boa palavra, tá, gente? Mas é isso, né? Reaver, relembrar. Eu acho que tem uma coisa a ver com memória, né? Tem. Que a criança ensina muito. Tem essa tal da resiliência, né, que falam hoje, é justamente isso, a possibilidade, a capacidade de adaptação, né, diante, né, de uma dificuldade. E eu também, meu Deus, aprendi muito, assim, como mãe, como mulher, né, e assim, também tentando encarar essa situação como algo que veio me trazer uma evolução. Eu queria aproveitar um pouquinho esse gancho, porque hoje eu passei também, a gente comentou outro dia aqui, né, no canal, no dos vídeos, que às vezes você toma um impacto, você tá lá no teu dia e tem sempre uma surpresa e o que ela ensina, né? E hoje eu tive a oportunidade de conversar com um casal, essa pessoa sofreu um acidente, um adulto, né? O doutor, ele perdeu aqui o plexo braquial, né? Realmente foi os ligamentos não. Os nervos, né, do plexo braquial foram rompidos da medula. Então, assim, aquela coisa que o médico, né, não tem jeito, isso aqui não tem como recuperar. E passado aquele trauma inicial, né, de todas as relações, como eles estão descobrindo essas outras relações que não são só alternativas, são outras partes e olhares da própria medicina, da própria fisioterapia, das próprias terapias corporais, né? Então, acho que esse assunto é bem importante para quem está vivenciando, né, uma situação, e até com a tua experiência também de prática clínica, mas isso é muito bacana, a gente quer abrir aqui no canal também para conversar mais, né? Essa resiliência que você traz, essa autoobservação, como você também transforma mesmo como adulto, porque o cérebro, né, tem a sua plasticidade. Com certeza. Claro que não estou falando nessa questão exatamente específica do plexo braquial em relação à medula e do movimento do braço que ele perdeu. Mas quanta coisa aí de tratamentos que são possíveis, né? Então, para quem está passando por uma situação também mais complexa, é bacana, né, abrir os olhos, conversar com outras pessoas, procurar outras referências, e a gente quer aqui no canal também fazer isso, né? Abrir cada vez mais possibilidades para que as pessoas enxerguem essas situações que são extremamente desafiantes como processos evolutivos, né? Como você falou. Com certeza, né? Mas vamos voltar aqui para você, né? Eu fiquei pensando só, você comentou hoje um exemplo bem específico que eu achei legal, que nesse processo de busca, a gente realmente descobre, né? É tipo assim, descobrir o Brasil. Você descobre algumas coisas, músculos que você não conhece, né? Você fez uma relação aí, né? Eu queria que isso você... A gente estava conversando, né, que muitas vezes na minha prática clínica acontecia muito assim, de chegar um paciente no consultório com alguma queixa, né, específica, enfim, tenho cefaleia, tal, tenho dor de cabeça, ou dor nos ombros, ou tensão generalizada, e eu percebia que assim, ao deitar na maca, né, e ser tratado, se permitir ser tratado, muitas vezes as pessoas, elas descobriam regiões, estruturas do corpo que elas nem sabiam que existiam, né, porque não sentem, porque não percebem. Né, e daí, voltando àquilo que a gente estava conversando sobre a correria, sobre, né, o piloto automático, né, isso aumenta mais ainda, né, essa falta de percepção de si mesmo, né, das estruturas. Então teve uma vez esse paciente que chegou com essa queixa de cefaleia, então não conseguia nem rodar direito o pescoço, ele tinha... ele enxergava, enfim, luzes quando piscava, estava tudo muito... né, ele tinha essas queixas muito intensas, assim, e eu comecei a perceber que existia também uma tensão muito grande, né, por dentro da boca, do palato, e a gente tem técnicas dentro da osteopatia que a gente trata, né, por dentro da boca e tudo, e eu comecei a perceber o nível de tensões muito grandes que ele tinha, embaixo da língua, né, nesses músculos supraioides do pescoço, da garganta. E
E de como, assim, tratando e tocando esses músculos, ele, né, abriu os olhos, me olhou e falou assim, meu Deus, eu nem sabia que isso existia, né, essas sensações. Então, quer dizer, as pessoas realmente, assim, estão no fluxo, às vezes tem uma queixa ali, daí fica com aquele olhar, né, naquele lugar, mas acaba esquecendo que existe um todo, que existe, né, um corpo todo em funcionamento, né, então, assim, essa vez foi muito bacana, assim, sabe, porque ele se deu conta que ele tinha estruturas que poderiam contribuir para essa queixa principal que ele tinha, mas que poderiam não necessariamente ter a ver com a cabeça ou com ali o segmento crânio-cervical, né? E depois de algumas sessões ele realmente começou a relatar né, melhora desse quadro clínico, assim. Então... É tanta coisa, tanta possibilidade, né? Que eu te pedir licença, porque eu acho que aqui tem um lugar. E também porque não se ensina. Não é que vai se ensinar tudo e a gente vai perceber tudo isso numa aula específica. Exato. Não, é a vida que vai te mostrando as necessidades. Ao mesmo tempo, o ensino, né? O ensino ele é atrás de uma carteira ou é em volta de uma mesa. Você tem que ficar 50 minutos, mais 50 minutos. Hoje nem sei como é que tá, porque hoje em dia tá solto. Mas a gente tem uma história muito longa nisso, né? E qual é a relação do ensino de uma anatomia na escola quando você é criança, quando você é adolescente, né? Ela não é uma anatomia viva, experiencial, como a gente trabalha no Body Mind Center, que a gente também vai estar trazendo aqui, né? Que é uma relação de aprendizado corporal mesmo, sensorial, você precisa trazer para cá, né? Então, e parece uma anatomia assim, seca, né? Se for pensar seca, estática, chapada, né? bidimensional. Se a gente for pensar que a gente tem 70% de líquido no nosso corpo, né? A gente pensa num livro de anatomia, a gente acha que aquilo é uma estrutura seca, chapada, né? E nós somos todo esse componente de fluidos circulantes, né? A gente até pode ficar mais fluido agora, porque quando a gente lembra do BVC, a gente já quando a gente lembra disso, né? A gente já se... Né? Então é exatamente disso, né? As palavras transformam, o corpo transforma a percepção. E aí eu acho que, eu só fechando um pouco isso, também às vezes pode parecer muito óbvio para quem é terapeuta, para quem é psicólogo, para quem já tem uma formação, né? Não que seja assim. Mas acho que é muito bacana o que você está trazendo, porque a gente está aqui para observar, né? Que aparece, e não só esperar uma dor acontecer também, né? Para procurar mecanismos, mas como olhar para isso antes, né? Exatamente, até como isso pode prevenir, né? Então, assim, hoje em dia, né? Como eu estava falando, naquela minha correria e tal, todo dia eu criei uma rotina, assim. Todos os dias quando eu acordei, eu tô lá fazendo a minha cama, eu coloco uma musiquinha e já começo a dar umas respiradas, e sabe? Falo, puta, hoje vai ser um dia legal e tal. E eu fico pensando, de repente, em como que seria legal introduzir alguma coisa pensando em movimento, não só falando de alongamento, sabe? De, vamos alongar, vamos espreguiçar, mas pensando em alguma coisa mesmo que possa dar um start mais legal no corpo, sabe? Para você seguir, enfim, né? O teu dia com mais energia e durante o dia, né? Então, aqui já tá convidada também, né? Porque você vai praticar algumas coisas. Pô, peraí. Óbvio, tô aberta. Eu tava aqui, né, te convidando, dizendo que eu quero que você experimente, né? Assim como todo mundo tá convidado aqui a experimentar alguns exercícios, que é um pouco isso, né? E como você falou, no início do dia, que é super importante, mas durante o dia, você está sentado há 25, 45 minutos, 2 horas e meia, de uma reunião para outra, né? Uhum. Dá para trocar de lugar, né? Uma das coisas mais básicas do corpo humano é mudar de lugar. Uhum. E às vezes você não precisa fazer ir direto para malhação, você nem tá no espírito, né? Uhum. Então, uma coisa é querer tônus e ir realmente lá trabalhar bíceps, tríceps, porque é muito legal. Ao mesmo tempo, são coisas com que você já tem em casa. Sim, são simples, exato. Sei lá, ir pro chão, deitar de bruço, né? Enfim. Sentir a gravidade, enfim. Isso. Mas é só pra te convidar, porque eu quero continuar conversando com você. Não, mas é óbvio que vou. Aqui. Eu e as filhotas, né? Bom, a gente não chega lá. Né? As filhotas sempre vão ser as nossas cobaias, mas no bom sentido, né? Depois a gente conta esse segredinho pra todo mundo, mas isso é uma surpresa cereja do nosso bolo de hoje. Então, essa questão da tua prática, né, clínica, tem mais algum detalhe que você acha interessante? Né? Eu acabei de fazer um tratamento, eu vou convidar aqui também a minha
né, essa terapeuta que trabalhou comigo, foi um trabalho incrível aí nos últimos 3 meses, de voltar a poder respirar realmente, né? Porque eu não tava mais inspirando e expirando, eu fiquei assim quase 2 anos e meio, e a gente acaba ficando em situações muito precárias com funções básicas, né, Camila? Com certeza. Funções básicas, que é eliminar, ingerir e digerir, a gente precisa respirar e respirar, né? Então, assim, às vezes o próprio ar, o próprio ambiente não tem um ar bom, né? E se a gente também respira de forma deficitária, né? A gente pode ampliar, né, muito mais a nossa capacidade respiratória, né? Com técnicas também e tudo. E se a gente for pensar aquela respiração curta, rápida, apical, né? Quer dizer, o que isso também faz, né? Assim, no nosso corpo. Então, de repente, uma respiração, né, ampla, né? O que isso traz de oxigênio para as nossas células, para os nossos neurônios, né? Isso também acorda, isso também melhora toda a capacidade de memória, de concentração, de raciocínio, né? Enfim, então, acho que tem muita coisa para trazer, né, Marila? Você é expert aí desses estudos, né, do corpo, do movimento, e acho que tem muita coisa legal para você trazer, para agregar, e com certeza, e eu vou achar o máximo você contar. E as parcerias dos especialistas, porque aqui que está a questão também, movimento humano, corpo humano, tem muitas especialidades e abordagens. Então, a abordagem olhares, que eu trago, né? ela é muito gostosa porque ela é mais fluida mesmo, né? Nesse sentido que a gente estava falando lá dos atlas, dessa anatomia chapada, seca, de secura mesmo, né? E é uma abordagem que a osteopatia também tem, só que de uma outra forma, né? Então, assim, basicamente o que a osteopatia trabalha? Ela trabalha as disfunções de mobilidade das estruturas do corpo, né? Então, muitas vezes são disfunções de mobilidade que não são visíveis, né? E tudo, mas que a gente consegue, através de técnicas palpatórias, diagnosticar e tratar, né, com técnicas. Então é bacana porque a osteopatia ela trata justamente isso, falando de movimento, de mobilidade, ela trata não patologias ou, né, doenças específicas, ela trata disfunções de mobilidade, quer dizer, perdas de mobilidade normal de um determinado tecido que podem ser uma causa primária de alguma outra coisa, né, que às vezes as pessoas, os próprios médicos nem conseguem fazer esse link, né? Então, a osteopatia, eu vejo, até por isso que me apaixonei por ela, né? Eu até estagiei com a minha prima Luciana Costa, que é uma pessoa que, nossa, é uma grande mentora minha, que tá em Curitiba, super né? maravilhosa. Curitiba, gente. Tá, a Luciana é maravilhosa, a Sani também, que é uma osteopata incrível, microfisioterapeuta maravilhosa. Assim, nossa, eu me apaixonei pela osteopatia, assim, só vendo elas trabalharem, né? E vendo o resultado que elas tinham e a paixão também, né, que elas tinham atuando ali. Aí eu fui estudar osteopatia e realmente vi que era tudo isso, assim, né? Então, é um olhar muito abrangente, né, do corpo humano, assim. Então, ela trata disfunções articulares, viscerais, né, disfunções de faces, de membranas, de aponeuroses, enfim, de tecido, pele, né? Até dessas relações crânio-sacras, né, de todo esse trabalho fluídico também do líquor, né, da dura mater, das meninges, né, das membranas, as mobilidades cranianas, né, então todo o trabalho de crânio que é incrível, que é maravilhoso. E quando eu comecei a estudar eu fiquei assim, sabe, de boca aberta, porque a gente imagina que o crânio, inclusive a gente aprende isso na faculdade, né, eu comecei a ver, estudando osteopatia, o quanto eu recebi informações equivocadas na faculdade, principalmente nas aulas de anatomia, tudo mesmo, né? O crânio é uma caixa fechada que não se movimenta. Como se não tivesse suturas. Exato, né, quer dizer, se fosse um crânio não teria uma articulação, né? Não teriam as suturas cranianas. Isso é uma coisa que a gente aprende na osteopatia, que se existe uma estrutura, ela tem uma função, porque senão ela não existiria, né? Então toda a função está ligada a uma estrutura, né? E a estrutura tem uma função. Então, se a gente for pensar nessa linha, é óbvio que a gente vai imaginar que o crânio tem movimento, né? O crânio de um adulto tem muito menos movimento, mas se você pegar um crânio de um bebê, se você palpar, lógico, né, com sutileza e tudo, você vai ver um movimento imenso, gigante, e é lindo, respira, sabe? Né? Exato. Condensa e expande. Exato. Né? Inclusive as minhas filhas nasceram e assim, com, sei lá, 3, 5 dias de vida foram para osteopata.
né, que é um colega meu, o Mauro também, que inclusive, Marila, um dia se quiser trazer ele aqui, ele é uma pessoa incrível, 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 tem um olhar também sobre o movimento, sobre a infância, sobre as crianças, os bebês, que é genial. Ele é Nós precisamos, eu acho uma indicação muito positiva, porque a gente conversou, nós estamos interessados, né? E eu estou muito interessada com esses canais de conversar com os cuidadores e cuidadoras de crianças. A gente está tratando a criança e tendo um olhar para esse corpo, quais são essas diferenciações ao longo dessas faixas etárias. E o bebê é fundamental, mas também o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, dos 5 aos 7 anos, a mudança da dentição, indo para a escola, dos 8 aos 10 anos, uma mudança do tamanho do né, da cabeça em relação aos ombros. Então, vários aspectos que são fundamentais para os pais, né, e para as famílias poderem ter um outro olhar, né? Então, bom, Camila, fundamental toda essa questão da função e da estrutura. Você falou de processo de evolução como ser humano, mas também da estrutura do corpo humano. Tem uma sutura porque ela tem uma função. O que acontece ali? Então, também instigar as pessoas a terem esse olhar, né? E pra gente, a gente depois vai mostrar, tem um serzinho aqui muito especial. Enfim, então talvez eu queria só conversar com você um último assunto e também abrir um espaço para você ver alguma coisa que você acha bem importante falar, porque eu espero que não seja a primeira vez que você vem. Em relação às crianças, a tua maternidade, como que você olha, né? Você tem a Bianca com 1 ano e meio, Laura com 2 anos e meio para 3 anos, e tem a Alice com 4 anos e meio. Né? Que chegou aqui agora. Porque... Oi, Alice! Tudo bem com você? Essa minha professora, né, que é a Bonnie Bainbridge Cohen, que criou o Body Mind Centering, onde entra uma criança, essa criança é o mestre, é a mestre. É verdade. Né? Todo o grupo pode ter 100 pessoas numa sala de aula, a criança todo mundo vai se adaptar para a presença de uma criança. E penso que isso é uma prática muito importante para as famílias começarem a fazer, né? Também não escantear, né? Porque às vezes as crianças têm que estar ali, não pode falar, não pode se manifestar. Então, Alice, tudo bem? Ótimo. Então, assim, essa relação se sente conta agora, conta depois, né? Não, mas acho que assim, falando até, a gente pode até pegar o gancho disso que você falou, com esse momento que a gente está vivendo, né, Marila, que é a pandemia, e que são as crianças em casa, né, e o que isso está demandando também dos pais, né, e dos cuidadores. Então, a demanda está muito grande, né, tá muito puxada. Eu com 3 crianças pequenas em casa, eu vejo, assim, o quanto a demanda de cada uma, né, é maior, né, porque não estão na escola, porque estão mais em casa, porque ficam mais né, nesse universo, né, e o quanto também a demanda delas juntas, né, como assim, elas em conjunto, assim, né, como traz, né, muito essa... puxa muito, né, da gente, assim. Mas, assim, tem, né, alguns momentos, a gente está trabalhando em casa, home office e tudo, mas tem alguns momentos que a gente precisa se dedicar, né? Então, acho que, assim, aquilo que a gente estava falando, caminho do meio, né, equilíbrio. Então, E como vocês têm... você comentou também essa questão de como nos momentos que você, então, para de trabalhar em casa, já que você está vivendo tudo isso ao mesmo tempo, né? E isso é uma demanda de muita informação, pode te incomodar e tudo. Nos momentos que você escolhe estar com as crianças, né? Que atividades, que tipo de atividades seriam mais interessantes como dinâmicas, pensando na autoobservação, na sensorialidade dessas crianças, e um pouco ao contrário de só entregar o iPad, entregar para quem tem o iPad também, o dispositivo, né? Porque nem todo mundo tem, tá brincando de outra coisa. Então, mas como que você tem pensado isso? Então, assim, ó, eu até acho que isso, Marila, é uma forma que você também pode trazer muito conteúdo, assim, uma ajuda até, né, para essas pessoas, cuidadores que ficam com essas crianças, porque a gente, assim, a gente em casa, a gente tem... Baixinha tá aqui, já tá meio cansada, né? Está terminando. Mas, assim, a gente tem jardim em casa, né? Então, a gente foi até atrás de cama elástica, de cachorros, tudo nessa pandemia para poder, né, também distrair e tal. Mas, assim, eu penso, assim, que a gente leva muito as crianças pra brincadeira, pra, sei lá, fazer um jogo, coisa assim, ou mesmo pra correr fora. Mas acho que falta um pouco de conhecimento nessa área, sabe? Do que a gente pode fazer com criança, pensando numa atividade que envolva o corpo, né? Então, assim,
muitas vezes eu brinco com elas assim, ou vou fazer com a ciguinha, né? Ou com a formiguinha, tipo, ó, a formiguinha tá subindo e tal. De repente fazer alguma coisa do tipo assim, vamos brincar de fechar o olho agora e perceber aonde que tá a mão da mamãe, né? Sabe, coisas assim que são simples, né? Que podem fazer parte da brincadeira, mas que podem fazer uma diferença, assim, né? Ao invés de só entregar, né, um iPad, eu entendo, assim, sabe? Eu entendo profundamente a angústia das mães, dos cuidadores, porque não tá fácil mesmo, né? E muitas vezes tudo que a gente precisa é de um momento para poder tomar um banho, ou para poder esquentar uma comida, ou para, enfim, dar um jeito no caos que tá instaurado em casa, né? Mas eu acho que não é difícil, sabe? A gente inovar, a gente ter assim, ideias legais, ou mesmo ter, tipo, um conteúdo, assim, que possa nos ajudar a seguir com isso, sabe, Marila? Você falando e pensando aqui nas nossas práticas, né, porque a Alice é minha neta. Esse era o segredinho. Esse é o meu segredo, isso aqui é minha nora, uma filha pra mim, né, que me deu, junto com o Sérgio, 3 bebês lindas, pra gente aprender junto e brincar, mas uma das coisas é também esse corpo adulto, né, ir junto pro chão, ir junto rolar, ir junto, né, entrar, se engajar na brincadeira, né, no nível energético um pouco da criança. Não que você tem que ficar pulando a cama elástica muito tempo, né, fazer tudo igual. Mas os próprios jogos, também, né, o pega-pega, essas brincadeiras que também são a roda-cutia, né, então tem várias coisas que já são culturais, populares, que a gente já carrega, né. Então acho que é uma grande oportunidade para você que está nos assistindo, né, também de estar um pouquinho disponível. Você está disponível, né? Em que medida você está disponível um pouco para aprender, para estar como um espelho essas crianças, né? Isso, e elas nos veem como espelhos, quer dizer, né? Elas nos imitam o tempo inteiro, assim, né? Então isso é uma coisa que eu percebo. Esses tempos atrás, até foi um clique que me deu, assim, sabe, Marila? Esses tempos atrás, um pouco antes aí de fechar tudo e pandemia e tal, como eu falei, eu estava funcionando muito, muito no automático, assim. E me virou a chave, de verdade, quando eu comecei a ver as minhas filhas me imitando, sabe? Quando eu comecei a ver elas bufando, sabe? Então, do nada, eu olhava para elas e elas... sabe? Meu Deus, eu acho que eu faço isso, sabe? E então, assim, eu falei, gente, para tudo. Não adianta falar para elas estão me observando e elas vão me imitar, né? Então, ali, assim, foi mesmo um momento que eu falei, opa, peraí. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente, né? Porque assim, eu tenho que pensar em mim, tenho que pensar nelas, né? E foi aí que eu comecei a trazer essa coisa mesmo da minha autoobservação pra mim, pra elas, né? Pra eu melhorar meu relacionamento comigo mesmo, com o meu corpo, com as minhas filhas, com o mundo. Então, assim, a gente precisa cuidar das nossas crianças, né, filha? A gente precisa cuidar delas, a gente precisa se dedicar a elas, né, e como eu falei, assim, às vezes não é tão complexo assim como a gente pensa, né, às vezes é simples, às vezes é entrar no flow mesmo, entrar na vibe delas, no mundo delas, né, como você chega lá em casa e rola com elas no chão, muitas vezes a vovó nem tá lá em casa, né, filha, mas a gente adora rolar no chão, né, que nem a vovó, né, porque amor? a gente já acostumou, né, então isso é muito gostoso. Isso. Agora, Camila, bom, primeiro, muito obrigada, Alice, muito obrigada, aqui, Beto, Alberto, Gabriel, a gente tem que agradecer a equipe toda, a família que ficou em casa lá cuidando da Laura, da Bianca, da do papai, Bibi. Então a gente agradece toda a estrutura, e muito bacana a maneira que você está fechando, é um presente pra gente, eu quero te agradecer, a gente tem muita coisa aqui para compartilhar com vocês, porque a gente tem 3 criaturinhas incríveis, né, com faixas etárias diferentes, a gente está acompanhando esse processo de desenvolvimento e a gente quer compartilhar, né. E elas vão vir dar umas aulas aí, né, porque como você falou que as crianças dão aulas, né, a Bonnie que falou, né, que as crianças ensinam. É isso. Elas vão vir dar umas aulas, Você né. fechou muito bacana para um outro assunto, que seria continuar essa relação, né, de como você, uma auto-observação poder olhar a outra pessoinha que está te refletindo, né, um espelho. E aí, como que você se utiliza dessa informação. Então, muito obrigada, Obrigada, Marila, pelo espaço, pela oportunidade. E pelo seu profissionalismo, pelas suas conquistas, por tudo que você tem vivido aí com essas crianças lindas. É isso aí. Então, muito obrigada e a gente vai continuar, porque Camila é a nossa start, nossa premiere. E tem mais, logo tem mais profissionais, a gente continua conectada na parceria. Foi uma honra, Marila. Obrigada. Beijão. Ei, yes. Tchau, Alice. Quer dar tchau também? Não, você vai fazer o off. Foi você que derrubou o celular para todo mundo? Ai, fiz um barulhão, mas tudo bem, né? Somos humanos. Faz parte, né, da produção, né, Alice? É isso aí. Somos todos humanos. A nossa fotógrafa.